Testa aí. Testando o som. Testando o som aí. Subiu. Tá tudo aberto, né? Não, mas deixa vazar o áudio. Só confirma aí, ver se está tudo certinho. Confirmando, a gente recomeça. Não tem problema. Tá tudo. Um, dois. Vamos lá. Tá o som normal? Pessoal, retomamos aqui, desculpa aí ter caído o link, eu acho que o excesso de dados pela internet está até dificultando o trabalho nosso aqui de fazer essa transmissão. Como eu estava dizendo, não dá nem para desejar uma boa tarde, um dia muito triste para o Brasil, um dia de luto para o Brasil, relembrando até o 1º de maio de 1994, da morte de um herói nosso, o Ayrton Senna, aquele sentimento triste de todos os brasileiros. Eu acredito que esse sentimento que eu estou tendo, todos vocês aí que estão acompanhando, também devem estar sentindo uma tristeza imensa por ver, assistir a saída do ministro Sérgio Moro e ainda da forma como que se foi. Então, para nós, é um dia de se lamentar, um dia de luto, morre-se a esperança daquele combate intransigente à corrupção, à criminalidade. Perdemos um ícone nessa área, alguém que está na galeria de heróis, junto lá com o próprio Ayrton Senna, Pelé, tantos outros heróis da era moderna, obviamente que não o Cazuza, que nossos heróis não morreram de overdose, mas a galeria das personalidades que tem uma admiração de todo o povo brasileiro. E o ministro Sérgio Moro já está lá. Ontem eu estava conversando com ele, às 11 horas da manhã, fiz contato, ministro, precisamos fazer uma reunião, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, alguns juízes estão decidindo, da soltura de líderes das facções criminosas com a desculpa do coronavírus dentro dos presídios. Um absurdo, uma aberração, como ocorreu uma juíza que soltou um líder do PCC, que assim que saiu, tirou a tornozeleira eletrônica e será muito difícil conseguir recapturar esse preso aí. Então tinha essa preocupação, fiz contato com ele às 11 horas da manhã. Ele falou, que dia que você quer? Eu falei, na terça-feira, na segunda eu vou para Brasília, terça a gente reúne, estava tudo certo, terça-feira às 10 horas da manhã, a Frente Parlamentar da Segurança iria se reunir com o ministro Sérgio Moro para tratar desse assunto. Aí, por volta das 14 horas, a imprensa começou a me ligar, capitão, está sabendo da decisão do ministro Sérgio Moro? Eu falei, bom, vou fazer contato com ele, porque eu marquei uma reunião, conversei normalmente às 11 horas e nada foi dito. Fiz contato novamente com ele. Ministro, está marcada a reunião, os rumores da saída. Eu falei, não procede, eu vou manter no governo com o ministro e a reunião está confirmada para terça-feira. Hoje, às 6 horas da manhã, o horário que eu acordei, tinha uma reunião com o governador de São Paulo, com o vice-governador e com todos os secretários do Estado de São Paulo, para levar algumas demandas da Polícia Militar e da nossa região. E por volta das 7h30, eu vejo no Diário Oficial da União, publicada a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo. Pegou todos nós de surpresa, inclusive o ministro. Fiz contato com o ministro, me solidarizei, coloquei a Frente Parlamentar à disposição e falei que ele tem o apoio da Frente Parlamentar da Segurança à disposição dele, e ele me disse que faria um pronunciamento por volta das 11 horas hoje, que é o que ocorreu. Fiz várias entrevistas entre as 8 horas e até o pronunciamento dele. Confesso que eu tinha essa esperança, essa torcida, para que fosse dado um jeito. Nós já sabíamos que o presidente Bolsonaro queria já tirar o diretor da Polícia Federal, o Valeixo,
por causa do filho, em especial Flávio Bolsonaro, das investigações que estavam se aprofundando muito e ele não estava gostando disso. Mas não esperávamos que ele fosse impor a indicação de um novo diretor-geral da Polícia Federal. E isso que a gente estava na esperança, e também o próprio ministro Sérgio Moro disse, na sua expectativa de não aceitar e de que ele tivesse autonomia para indicar um novo diretor-geral da Polícia Federal. Isso aí, minha gente, nem na época do PT, né, a escória da política, Dilma e Lula, nem Dilma e Lula teve a ousadia de interferir na autonomia da Polícia Federal. Por isso que a Lava Jato ocorreu, Mensalão e por aí vai. Justamente pela autonomia da Polícia Federal de não ter cabresto político para saber se aprofunda naquela investigação, se faz vistas grossas para essa investigação, se protela o relatório dessa outra investigação com cunho político. Então eu estava dando depoimento, declarações para a imprensa, de que a minha expectativa era muito grande de que o presidente Bolsonaro, apesar de querer retirar o Valeixo, iria aceitar a indicação do ministro Sérgio Moro. Essa que era a nossa expectativa, a nossa esperança, até de uma forma bastante justa. E lamentavelmente, na coletiva de imprensa do ministro Sérgio Moro, que deve ter batido todos os recordes de audiência, o Brasil inteiro aguardando isso, ele declara essa ingerência política e a exigência do presidente Bolsonaro dele indicar alguém da confiança dele para que tivesse acesso aos relatórios, às investigações e por aí vai. E pela biografia que o ministro Sérgio Moro tem, jamais iria aceitar isso. E está correto, está correto. Tudo que ele fez pelo Brasil, de combate intransigente à Lava Jato, à corrupção, à criminalidade, veja o trabalho que ele vinha fazendo no Ministério da Justiça, reduziu todos os índices criminais, teve a coragem de transferir líderes de facções criminosas, as estatísticas de apreensões de drogas, de armas, de líderes, tudo crescendo, excepcional, não tinha nenhum motivo que justificasse a retirada do delegado geral. E ainda o ministro Sérgio Moro, conscientemente, coerentemente, ainda falou para o presidente, olha, neste momento de pandemia, seria muito ruim uma troca como essa, para agravar mais uma crise que já está instalada, que nós estamos em guerra contra o coronavírus. Eu vou então fazer o seguinte, eu aceito a retirada do delegado Valeixo, que foi publicado no Diário Oficial da União a pedido, é mentira. Eu entrei em contato diretamente com ele. Não houve pedido, ele foi exonerado. Foi mentirosa a publicação no Diário Oficial da União. Então, o ministro Sérgio Moro, ainda considerando todas as circunstâncias, falou, então tá bom, eu tiro o Valeixo e eu indico quem é o próximo, que tem autonomia, que seja na mesma linha da transparência, da ética, da moralidade, do combate à corrupção e à criminalidade, que é tudo que nós pregamos desde a pré-campanha. Quando eu fui o primeiro deputado federal a subir naquela tribuna, está gravado, registrado, declarando apoio ao presidente Bolsonaro. Porque o nosso discurso, dentro do grupo, e se vocês lerem o livro que trata desta questão, da tormenta, que trata da questão dos bastidores, iniciou-se comigo, com o Major Olímpio, Coronel Fraga, e depois o Anderson Lorenzoni. Começou com a gente ali. Pedir desculpa, pessoal, até vai ter ligações aqui que algumas eu tenho que atender. Vou atender ao vivo mesmo para dar entrevistas, né? Vários órgãos de imprensa têm ligado, porque eu sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança. Então, alguns órgãos aqui eu atendo, mas eu falo, não tem nada a esconder, falo abertamente aqui na própria live. Só peço, né, a compreensão para não interromper o link, eu darei entrevista online mesmo. Então, o nosso discurso sempre foi esse, sempre foi esse. E aí, para nós, a gente vê com um extremo pesar, lamentar, que é a Rádio Câmara, deixa eu te colocar no silencioso aqui, essa demissão, né, do ministro Sérgio Moro, justamente por não aceitar. Tem uma frase muito bonita do ministro Sérgio Moro, que ele saiu da justiça para fazer, a rádio insistindo aqui, deixa eu colocar aqui, no modo silencioso. Até vou pegar aqui a frase do ministro Sérgio Moro. Eu não saí da justiça para fazer política. Eu entrei na política para fazer justiça. É exatamente isso, a frase dele.
Eu não saí da justiça para fazer política. Eu entrei na política para fazer justiça. E havia esse compromisso da época, da pré-campanha, da campanha, depois de eleito do presidente Bolsonaro, que chamou o ministro Sérgio Moro para conversar, dando total autonomia para ele no combate à corrupção e à criminalidade. Ele não pediu nada de irregular. O que ele pediu é só liberdade para combater criminosos. E aí, por interesses não republicanos, que a história vai dizer, que vai contar para nós quem que está por trás desse acobertamento, desse interesse de indicação da Polícia Federal, o ministro Sérgio Moro acabou renunciando, né, pedindo a sua demissão, a sua exoneração. Como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, eu fiz uma nota, deixa eu aproveitar aqui para ler essa nota aqui para ficar registrado, nota oficial da Frente Parlamentar da Segurança Pública da Câmara dos Deputados sobre a saída do Dr. Sérgio Moro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. É com extremo pesar que a Frente Parlamentar da Segurança Pública da Câmara dos Deputados recebe a notícia da saída do Dr. Sérgio Moro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. As ações de combate à corrupção do Dr. Sérgio Moro, como juiz da Operação Lava Jato e como ministro da Justiça e da Segurança Pública, demonstram claramente o seu compromisso com a sociedade brasileira, enfrentando os criminosos de colarinho branco que historicamente percorreram os corredores do poder, se apropriando do patrimônio público e jamais sendo punido pelos crimes praticados. A decisão do presidente Bolsonaro em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, a revelia do ministro Sérgio Moro, não lhe deixou a outra saída, senão a de pedir a sua exoneração do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Vemos com preocupação esta postura intransigente do presidente Jair Bolsonaro, o que faz perder um dos seus grandes aliados na luta pela construção de um Brasil mais justo e honesto. A bancada da Frente Parlamentar da Segurança Pública irá se reunir para decidirmos os caminhos que serão trilhados daqui para frente. Mas desde logo, reafirma sua tristeza e decepção com a saída do ministro Sérgio Moro da Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Ao doutor Sérgio Moro, queremos agradecer, em nome de toda a sociedade e da Frente Parlamentar de Segurança, pelos relevantes serviços prestados ao Brasil no combate à corrupção e ao crime organizado. Rogo a Deus que o proteja e o conduza por caminhos da vida, assim na nota eu como presidente da Frente Parlamentar de Segurança. Vamos ver as principais notícias, manda os comentários, vou responder os comentários e já falo para vocês, até de primeira mão aqui. Já tenho recebido inúmeras ligações e mensagens dos integrantes da Frente Parlamentar de Segurança, que é a maior da casa, com 304 parlamentares. A grande maioria dos deputados que estão entrando em contato comigo aqui está querendo que a Frente Parlamentar de Segurança desembarque do governo junto com o ministro Sérgio Moro. Porque nós não compactuamos com isso. Nós compactuamos com o que foi pregado na campanha, com o que era pregado até agora, que é do combate intransigente da corrupção, da criminalidade. E não uma política que vai proteger quem quer que seja que tenha cometido esses crimes. Não importa quem quer que seja os filhos do presidente. Se cometeram, tem que responder. Não adotamos nenhuma política de acobertamento de crimes. Então, por causa da segurança, eu fiz a primeira nota, faremos outra nota assim que ouvir os demais representantes, mas corre-se o risco do presidente Bolsonaro perder um dos grandes aliados na Câmara dos Deputados, que é a Frente Parlamentar de Segurança, com 304 parlamentares, do qual presido, que é a maior da casa, que já está analisando e avaliando se desembarca desse governo, porque não é o que nós pregamos. Honestidade, moralidade, ética, coragem de combater. E não acobertar apaziguados, familiares ou apadrinhados. Então a nossa postura será intransigente quanto a isso. E ainda nós vamos emitir até amanhã uma nota representando a grande vontade dos parlamentares da Frente Parlamentar de Segurança. Vamos lá para o G1. Moro anuncia missão e culpa interferência política. O que o ministro Sérgio Moro disse na sua coletiva da interferência é algo extremamente grave, extremamente grave. E eu acredito 100% em tudo que o ministro Sérgio Moro disse. 100%. Até das conversas de bastidores. Não preciso de gravação, eu não preciso de provas. Ele tem um histórico de vida, de trabalho em prol do Brasil, que tirou essa trilha do PT, do Brasil, prendeu o seu líder maior,
O Lula, que se não fosse o Supremo Tribunal Federal, estaria preso até hoje. Fez um trabalho excepcional. A coragem desse homem, a determinação, a honestidade, a ética, me leva a acreditar em tudo que ele fala. Eu convivi com o ministro Sérgio Moro no ano passado, porque eu era o relator do pacote do ministro Sérgio Moro na Câmara dos Deputados. E tinha um contato quase que diário com ele. Então posso falar até pelo conhecimento pessoal que eu tenho dessa pessoa, que é uma referência para todos nós brasileiros. E tudo que ele disse naquela entrevista, e tem muita coisa lá extremamente grave, tudo que ele disse é verdade. Vamos lá, desce um pouquinho para a gente ver. Bolsonaro queria acesso a dados da Polícia Federal. Nem o Lula e nem a Dilma chegou a pedir isso durante seus mandatos. Porque sabe que esses dados é dentro da Polícia Federal para ter sua autonomia. Não pode ter nenhum tipo de cabresto para receber ordens de políticos. E nós, pela Frente Parlamentar de Segurança, nós já perdemos o Valeixo. Para quem não sabe, o Valeixo foi o que segurou o Lula preso quando recebeu a ordem lá de liberação. Foi o Valeixo que segurou esse que foi demitido pelo Bolsonaro, que era um grande aliado do ministro Sérgio Moro nas operações Lava Jato. Perdemos o Valeixo, perdemos o Moro. A Frente Parlamentar de Segurança jamais vai admitir perder a autonomia da Polícia Federal. Então nós vamos ficar de olho quem será indicado dentro da Polícia Federal, para ver se tem a concordância da Polícia Federal, se essa pessoa é a indicada para continuar conduzindo a Polícia Federal com total autonomia para investigar quem quer que seja. Isso nós vamos ser intransigentes e vamos ficar em cima para estar acompanhando quem será o novo diretor-geral da Polícia Federal. Frases, Moro diz que não assinou saída de Valeixo. Não assinou mesmo, é a verdade. Fiz contato com ele. E é mentira falar que o Valeixo concordou com a saída. Mentira! Ele não concordou com a saída. Eles comunicaram o Valeixo que estaria publicando. Ele falou, meu cargo é de vocês. É vocês que vê o que vai fazer. Ele não pediu para sair. Ele não concordou com a sua saída. Ele simplesmente falou que o cargo é do governo e ele nomeia quem ele quiser. E o governo exonerou, ao contrário do que foi publicado. Ascensão e queda de Moro, análise, desce um pouquinho. Derrota da ética, políticos e mais repercutem. A classe política, minha gente, no Congresso, nós já tínhamos uma relação muito difícil para conseguir acertar, alinhar com o presidente Bolsonaro. Depois dessa, vai ficar muito mais difícil. Porque o pessoal está comprometido com a honestidade, com a moralidade, não é com a pessoa. Quem tiver com o pensamento nosso, como o Sérgio Moro, honesto, correto, incorruptível, né, que quer realmente apuração, transparência, punição, está com a gente. Nós não desviamos do caminho, nós continuamos no mesmo caminho. Quem se desviou desse caminho, responda por isso. Guedes entra na mira de Bolsonaro. Para ver, nós perdemos Mandetta, recentemente agora, que tinha uma aceitação popular gigantesca. O ministro Sérgio Moro e agora Paulo Guedes, que está assumido. Para nós é um motivo realmente de preocupação. Uma das causas. Dólar, 5,71. 5,71. Um absurdo. Isso acaba encarecendo tudo, porque a maioria das coisas é importada a preço de dólar. Então, como se já não bastasse a crise do coronavírus, a crise na área da saúde, com as perdas de pessoas, de familiares, a crise econômica que está vindo, para que presidente Bolsonaro, que vai demitir agora o Valeixo, colocar mais uma crise, mais lenha na fogueira, para piorar a situação, para dificultar o trabalho nosso lá no Congresso, para trabalhar, para ajustar esse país? Desnecessário, inoportuno um momento como esse, fazer essa demissão, que vai agora, obviamente, causar um impacto político, econômico gigantesco. Está aí o dólar, que já foi para 5,71, está mais próximo de R$6 do que retornar para 5. Vamos ver mais. Vamos ver outra página para a gente ver. Põe CNN, ou UOL. Põe Estadão aqui, vai pôr na ordem. Põe Estadão. Ao deixar o governo, Moro acusa Bolsonaro de interferência na Polícia Federal, que é o que o ministro Sérgio Moro deixou muito claro, realmente, essa interferência, essa ingerência do Bolsonaro em querer indicar o novo diretor federal que tivesse contato pessoal, amigo pessoal, que pudesse ligar para saber das investigações, dos inquéritos, que não tem cabimento, minha gente, não tem cabimento isso aí. Ex-juiz da Lava Jato disse que o presidente queria controle da Polícia Federal para ter acesso a informações sigilosas. É algo extremamente grave, extremamente grave.
Não tenham dúvida que a esquerda vai apresentar pedido de CPI só em cima disso aqui. Só em cima dessas informações, dessa solicitação de informação sigilosa, já a esquerda, escreve o que eu estou falando, já vai pedir CPI, impeachment para o presidente Bolsonaro em cima disso. Vamos lá, sobe mais um pouquinho. Desce um pouquinho. Ministro próximo à família Bolsonaro é um dos cotados para assumir a vaga de Moro. Sinceramente, ninguém substitui o ministro Sérgio Moro. Ninguém. Esse outro aqui que é próximo do governo vai ocupar uma lacuna lá, mas jamais chegar aos pés do ministro Sérgio Moro, quem quer que seja. Vamos lá, Vera Magalhães. Moro sai para ser pivô do impeachment Bolsonaro. Sobe mais um pouquinho. Isso aqui é o que eu acabei de falar. Pessoal, enquanto reinicia aqui de segundos, né? Aproveita para compartilhar a nossa página, curtir, comentar. Vou responder ao final aqui as perguntas que estiverem sendo formuladas, né? A gente vai perguntar tudo sem papas na língua, minha gente. Meu compromisso somente é com a questão da moralidade, da honestidade. Então, se está certo, está certo, está errado, nós vamos estar falando aqui abertamente. Então, a Vera Magalhães falando que o Moro sai para ser o pivô do impeachment de Bolsonaro. O que os generais falaram mesmo, que saiu aquela frase do Moro? Moro sai... Esqueci, já que eu lembro a frase que foi dita pelos ministros. E é verdade mesmo, a esquerda com certeza vai pedir o impeachment de Sérgio Moro em cima disso aí. Com a saída de Sérgio Moro do governo, o dólar dispara, ultrapassa 5,70 e a bolsa cai. Um prejuízo gigantesco para a nossa economia. Volto a falar, desnecessário. Não tem nenhuma justificativa para o presidente Bolsonaro exonerar o diretor-geral da Polícia Federal, o Valeixo. Nenhum motivo. Estou aguardando ansiosamente que o presidente venha hoje à noite, em cadeia nacional, se explicar, porque é muito grave o que foi feito. Muito grave. Independente de ser amigo, de ser aliado, independente disso. O que foi feito foi muito grave. Você tirar um delegado da Polícia Federal, que já fez um excelente trabalho, que continua fazendo esse excelente trabalho, sem nenhum tipo de justificativa, e aí querer impor ao ministro Sérgio Moro, com toda a sua biografia, o ministro mais bem avaliado do governo, com a popularidade sempre acima do próprio Bolsonaro, querer impor para ele que o delegado-geral seria alguém vinculado ao presidente Bolsonaro. Marco Antônio Teixeira, Bolsonaro acaba de construir seu maior adversário político. Eu duvido que o ministro Sérgio Moro parta para agressões e tudo mais. Mas o que ele falou já é o suficiente para causar um abalo sísmico, um tsunami no governo Bolsonaro. O deputado quer CPI sobre a interferência de Bolsonaro na política, na federal. Não falei? Acabei de falar. Abre aqui a minha lista, vamos ver quem está pedindo. Isso aqui é certeza absoluta. Inúmeros deputados vão estar pedindo o pedido de impeachment em cima dos depoimentos do ministro Sérgio Moro. Desce um pouquinho, deixa eu ver quem pediu. Ariel Machado, do PSB, do Paraná, apresentou o requerimento para instaurar a comissão parlamentar de inquérito após declarações do presidente Moro. Duas coisas que é dado como certa. Será instaurada essa CPI com certeza. Impeachment não tem nem que se falar isso. Os políticos têm que ter responsabilidade. Nós estamos em guerra. Uma guerra contra a pandemia. Não tem que se falar nisso nesse momento. Mas a pedido de CPI, certeza vai pegar a assinatura facinho para ser instalado. Retorna lá na página. Ou vamos ver outra página aqui. Vamos ver a Folha. As principais notícias da Folha. Hoje é só Moro, para ver a importância do ministro Sérgio Moro no país, no contexto geral. Moro diz que Bolsonaro quer interferir na Polícia Federal, aponta fraude e se demite. Saída de ministro foi antecipada pela Folha e teve como estopim a mudança na chefia da Polícia Federal. Na verdade, não foi antecipado pela Folha, não. Estava certo ontem, porque havia esse pré-acordo, já que o Bolsonaro queria tirar o Valeixo, então que pelo menos permitisse a indicação do ministro Sérgio Moro para o novo delegado-geral, que obviamente ia indicar na mesma linha. Então, ontem, e eu até publiquei, que era fake, não tinha sido demitido, na verdade, não tinha sido demitido, não tinha sido demitido o ministro Sérgio Moro, e ele confirmou na entrevista, que estava tudo certo, desde que ele pudesse indicar o novo diretor-geral da Polícia Federal. Ministro amigo de Bolsonaro é mais um cotado para assumir na justiça. Que acabamos de dizer, né? Será que tem nome aqui? Vamos ver se tem nome. Se a imprensa está dando algum nome, que eu já falo sobre ele também. Desce mais um pouquinho. Sobe, né? Jorge Oliveira. Secretário-geral Jorge Oliveira. Jorge Oliveira, eu conheço o ministro, uma ótima pessoa, excepcional pessoa. O pai dele foi chefe do gabinete do presidente Bolsonaro por acho que 20 anos. Faleceu no mandato passado, e o filho dele, o Jorge Oliveira, era chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro. Chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro. E agora acaba sendo cotado. Não é bom isso, minha gente,
Por quê? O pai dele foi, apesar da pessoa dele, que eu gosto muito do ministro Jorge, que é até major da Polícia Militar. Mas tira aquela autonomia que o ministro tem para estar fazendo com que a Polícia Federal funcione sem cabresto. Então você pegar alguém esse aqui era chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro, que é um dos que está sendo investigado na fake news, não é algo que seja honesto. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E não me parece honesto você colocar alguém do círculo familiar, o pai dele, falecido, foi chefe de gabinete do presidente Bolsonaro por 20 anos, e o major Jorge foi chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro, sendo que os filhos do Bolsonaro estão investigados, não me parece honesto nomear alguém que possa estar interferindo nessas investigações, e tem que interferir e punir quem quer que seja. Vamos retomar lá. Volta para a página inicial aqui. Perdi aí, Melissa. Vamos lá. Base de apoio acabou, diz grupo de empresários bolsonaristas. O que a gente está vendo é uma revolta muito grande, viu? Das bases do Bolsonaro. De grupos, fala até pela bancada da bala da segurança, que realmente ficou revoltado com isso aí. A bolsa caiu 7,4. Se bobear vai cair mais ainda, vai ter aquele stopping devido à queda abrupta. Após saída de Moro, Dória diz que Bolsonaro é um vírus. Saída de Moro provoca panelaços e buzinaços. Fiquei sabendo pelo Diário Oficial, não assinei esse decreto. É o que o ministro tinha dito para mim ontem. Sabe? Então ele não assinou realmente esse decreto que foi publicado no Diário Oficial da União. Ainda é um decreto mentiroso. Como que coloca lá a assinatura do ministro Sérgio Moro, se ele não assinou, não estava sabendo, e o Valeixo não foi exonerado a pedido. Ele foi exonerado pelo próprio presidente Bolsonaro, e nem tinha concordado com isso. Vamos ver outra página aqui. A gente está com quantos gente assistindo aí? 900, vamos lá. Essa aqui é a UOL. Vamos lá no UOL. Violação de uma promessa. Ao anunciar a demissão, Moro disse que Bolsonaro queria mexer na Polícia Federal para acessar dados sigilosos. E isso aí é público e notório. Né? Quando o presidente Bolsonaro convidou o então juiz Sérgio Moro, imagina só, minha gente, ele tinha 22 anos de magistério, 22 anos como juiz. Poderia estar quase que se aposentando agora. Salário garantido, estabilidade de emprego, salário integral. Ele abandonou tudo isso para vir tentar fazer justiça na política. E agora, com a exoneração, ele perde tudo, até aquela possibilidade que a gente tinha de que ele fosse indicado para o Supremo Tribunal Federal. Abriu mão de uma carreira para trabalhar em prol do Brasil. Então havia sim o compromisso do Bolsonaro, e isso em várias reuniões que nós tivemos, tinha esse compromisso de que ele teria total autonomia para desempenhar suas funções. Eu acho que só o que não se contava, né, é que os filhos do Bolsonaro estivessem aparecendo como suspeitos do cometimento de vários crimes, e a Polícia Federal tem a obrigação de apurar, e daí realmente começou todo esse problema, esse imbróglio aí. Vamos ver quem mais tem de notícia aqui. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, fala de Moro, mostra crimes de Bolsonaro. Tem mais essa ainda, né? O Supremo Tribunal Federal também agora passa a ser um adversário maior de peso. Sinceramente, minha gente, olha, a gente lá na Câmara, no mandato passado, com o Bolsonaro, a gente brincava que o Bolsonaro era granada sem pino, né? Podia explodir a qualquer momento. E também que ele é capitão que não gosta de navegar em águas calmas, gosta de um mar bravio. Mas não esperávamos que fosse chegar a esse ponto. Né? É inacreditável a inabilidade política dos assessores que aconselharam ele a demitir o ministro Sérgio Moro. Porque o pessoal fala, mas foi o ministro Sérgio Moro que pediu. Não, minha gente. Né? Isso aí colocou a faca no pescoço e mandou se demitir. Né? Não há outra alternativa. Foi isso que realmente acabou feito. E a inabilidade política pode cobrar um alto preço para o Bolsonaro após esse período de pandemia. Só mais um pouco. Bom, para vocês verem, a base da bancada da bala da Câmara, que sempre foi uma base aliada, durante seus 27 anos, o Bolsonaro esteve lá, era integrante da base aliada, a bancada da bala. A própria bancada da bala, que é a frente parlamentar da Câmara, já está discutindo para desembarcar do governo, deixar de ser aliado, passar a ser neutro, junto com o presidente Bolsonaro, com o ministro Sérgio Moro. Então imagina o quão grave foi esse ato do presidente Bolsonaro e impensado. Vamos lá. Após a saída de Moro, o dólar sobe, vai bater R$6.
o dólar. Ministro amigo, mais cotados, que já falei, deputados vão convocar Moro para a CPI Fake News. Que um dos principais investigados é o Eduardo Bolsonaro, porque dentro da quebra de sigilo, identificou-se que o computador utilizado no chamado gabinete de ódio era controlado por alguém de dentro do gabinete do Eduardo Bolsonaro, senhor dele. Então, por isso que está esse rolo todo também. E após o Supremo Tribunal Federal pedir também, aliás, o Augusto Aras, procurador-geral da República, indicado pelo próprio presidente Bolsonaro, solicitou ao Supremo Tribunal Federal que fosse instalado um inquérito para averiguar a questão dos atos que pediam a volta do ato institucional número 5 e o regime militar pedindo o fechamento do Congresso e da Câmara. Então, o Supremo Tribunal Federal, que caiu na mão do Alexandre de Moraes, autorizou, e isso, obviamente, ia para a Polícia Federal apurar. Então, talvez seja todo esse fato, e segundo os bastidores, né, dá como certo que tem envolvimento de deputados federais vinculado ao governo. Vamos ver, Moro pede para sair e o mercado especula quando será a vez Guedes. Realmente está complicado mesmo. Bolsa e Bovespa opera com forte queda, o prejuízo para a Bolsa, para os empresários vai ser gigantesco. Demissão de Moro, por que a saída do juiz preocupa os investidores? É uma série de coisas nisso aí, né? Vai, sobe mais. Moro, Mandetta, veja as principais baixas do governo. Vamos ver se tem um outro aqui, vai. Vamos ver um outro site. O Antagonista, que é o site preferido dos políticos. Bolsonaro deveria renunciar. Depois das revelações feitas por Sérgio Moro, não há mais condições de Bolsonaro permanecer no cargo. Cometeu crime de falsidade ideológica na exoneração do ministro Valeixo, porque Moro não assinou a decisão. Sobe mais um pouquinho. Malafaia critica Bolsonaro. Olha, minha gente, para o Malafaia criticar o Bolsonaro, que é da ala evangélica, da base evangélica, sou ali o presidente, não alienado. Então, para ver o quanto é grande o prejuízo desse ato impensado do presidente Bolsonaro. Por mais que eu goste dele, que seja aliado, que trabalhe junto e tudo mais, Bolsonaro do céu, pelo amor de Deus, como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz? Que falta de juízo. Você comprou briga com a base da segurança, com os evangélicos, com a agricultura, com a população em geral. Mexer em alguém, né, que é até maior que o próprio você, que já está na galeria de heróis lá. É inacreditável a inabilidade política do entorno do presidente de aceitar isso. Será que ouviu os filhos de novo? Pelo amor de Deus, os filhos também ajudar um pouquinho, colaborar com a gente, para a gente ajudar a levantar esse Brasil e ajudar o Bolsonaro. Só atrapalha, meu. Sobe mais um pouquinho. Vamos ver, áudio, governo acabou. Mário Sabino disse que o governo acabou. A análise dele em áudio é o conteúdo exclusivo. Sobe mais um pouquinho. Muita gente está falando que é o princípio do fim do governo Bolsonaro. Essa queda do ministro Sérgio Moro e da forma como se deu. Se é por outra circunstância, se ele sai, porque não, eu estou cansado, eu vou tocar minha vida, mas a forma como se deu a saída dele é algo realmente que nos preocupa. Fórum de Juízes exalta coragem e temperança de Moro. O Fórum Nacional de Juízes Criminais manifestou apoio integral ao ministro Sérgio Moro. Ministro Sérgio Moro, minhas continências, Vossa Excelência é o cara. Não aceitou cabresto. O que fazia como juiz da Lava Jato, que acabou com a quadrilha do PT e tantas outras quadrilhas, estava fazendo no Ministério da Justiça, sua biografia não permitia outra atitude senão esta, mas mostrou grandeza, sai muito maior do que entrou no governo, abdicou de uma carreira de juiz, de magistrado, para tentar ajudar um governo que prometia ser implacável contra a corrupção e a criminalidade, e não querer colocar as coisas por baixo do pano. Então, Vossa Excelência sai muito maior do que entrou. Só mais aqui, líder da bancada do agro fala de garantia, o equilíbrio das instituições. O Alceu Moreira, que é presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio. Muito ruim para o Brasil, diz a JUP, sobre pressões políticas sobre a Polícia Federal. É péssimo, né? Espero que não seja indicado alguém da Polícia Federal com cabresto. Freire, impeachment entrou definitivamente na agenda política do país. Presidente da Cidadania, Roberto Freire, isso não tenho dúvida nenhuma, minha gente. Depois de tudo que vem acontecendo, com mais essa, né, não tenha dúvida que assim que passar essa pandemia, que a preocupação agora da guerra é contra o coronavírus, assim que passar essa pandemia, a agenda principal da Câmara será, sim, o processo de impeachment do presidente Bolsonaro. E temos que correr para tentar evitar isso até. Né? Apesar dos erros ainda, a gente, na balança, concordamos com muita coisa realmente que foi feita.
Mas esse erro é imperdoável. Imperdoável e vai custar muito, muito caro. Vamos lá, só mais um pouquinho. Malafaia critica o presidente, já disse isso aqui, dólar sobe, mais. A Polícia Federal não é lacaia do presidente, diz Fábio Tradi, deputado federal. Coletivo de Sérgio Moro aumenta a audiência da TV, é certeza absoluta que aumentou a TV de todo mundo. Quem mais vai defender a própria biografia? Ele mesmo tem que ser. Coletivo de Sérgio Moro aumenta a audiência, só mais um pouquinho, está repetido. Mais um pouquinho. Para generais, Moro demitiu Bolsonaro. Essa é a frase que eu estava querendo ver. Para generais, Moro demitiu Bolsonaro. Vocês não tenham dúvida, minha gente, que agora a próxima pauta depois da pandemia é pedido de impeachment. Vamos abrir aqui para a lei dos generais, só que eu ver aqui, esses comentários aqui. Alguns dos ministros generais do Planalto avaliam que Sérgio Moro demitiu Jair Bolsonaro ao revelar crimes de responsabilidade do presidente da República como prevaricação e obstrução à justiça. Deveriam forçá-lo a renunciar e poupar o país de um processo de impeachment no meio da pandemia. Volta lá que tinha uma outra notícia interessante lá, do Cidadania. Aqui. Bolsonaro prefere ficar com mensalista. Para piorar, minha gente, para piorar, o que se vem noticiando nas últimas semanas são as reuniões lá no Planalto que o Bolsonaro está tendo com alguns líderes partidários que são os mesmos que estavam com o PT na época de todas aquelas galerias. Então isso ainda veio para piorar. Vamos ver, tem uma outra página? Senão nós vamos responder algumas perguntinhas. Entra no Facebook nosso aí. Minha gente, olha, eu realmente estou abatido, cansado, desanimado. Foi uma luta gigantesca a gente conseguir tirar essa esquerda do poder. Uma esperança enorme no Brasil de finalmente a gente ter uma política séria no combate à corrupção, no combate à criminalidade, no combate à violência. E a gente começa a ver isso escorrer pelas mãos. A gente está perdendo isso. Um dia de luto nacional. O luto, morrendo a esperança no Brasil. A esperança que a gente tinha de ter acertado, de agora vai mudar, agora vai ser para valer. Em todas as pesquisas que são feitas, a principal reivindicação da população, dos eleitores, é o combate à corrupção. E hoje nós matamos um mártir do combate à corrupção, que é o ministro Sérgio Moro. Foi retirado do posto, que era estar lá justamente para combater. Com interesses estranhos, nada republicanos, mesquinhos. O presidente Bolsonaro, vou dar uma dica, venha urgente na TV hoje, antes que essa onda se levante mais ainda, e dê suas explicações. O Brasil, e eu também, aguardo ansiosamente que venha se explicar de todas as denúncias que foram feitas, por que retirou o diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, e por que deixou e perdeu o ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça e da Segurança. Vamos ver se tem algumas perguntinhas aqui. Estou até com preguiça de ler, viu? Sinceramente, é muita coisa, mas vão estar respondendo. Mas, sinceramente, estou meio cansado. Meio cansado. Vou responder aqui das entrevistas. Muita gente pedindo entrevista para mim, porque eu sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança. Eu tenho que estar me pronunciando sobre esse fato muito grave. Mas a gente vai estar retornando, talvez hoje ainda, ou amanhã cedo, aqui ao vivo também, para que a gente possa estar repercutindo ainda mais e que Deus tenha piedade do Brasil, né, para que a gente consiga sair dessa crise toda. Um grande abraço a todos vocês e uma ótima tarde para quem puder ter, né?